Olá, essa aqui é uma aula bônus para o curso de Lógica de Programação e Algoritmos com Python, bem como pode ser aproveitada pelo pessoal que está fazendo o meu curso de Programação Orientada a Objetos com Python. Então, nessa aula eu vou abordar um pouco sobre alguns tipos de dados que tem no Python que eu não abordei no curso de Lógica de Programação e Algoritmos, porque eu tentei ser mais generalista, ou seja, abordar os tipos que vocês encontram em qualquer linguagem por aí. Bacana? Só para comentar, eu estou gravando esse vídeo de dia, então geralmente eu gravo à noite para não ter barulho, mas se vocês escutarem algum barulho de fundo aí, eu já vou pedindo desculpas antecipadamente. Então vamos lá. Primeiramente eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Vocês podem tentar no repl.it também. repl.it. Aqui, deixa eu desativar essa extensão aqui do VS4, só para não ficar mexendo o saco. Eu estou no VS Code, mas vocês podem fazer isso tanto no repl.it quanto em qualquer outro editor que vocês quiserem. Eu tenho um Python instalado no computador, então vamos lá, né? Eu vou clicar em salvar, vou vir aqui em área de trabalho, eu vou colocar o nome, deixa me ver, estruturas.py. Bacana, então eu já tenho aqui um arquivo, estruturas.py. Então eu vou dar um print. Olá mundo, só para a gente já testar. Ctrl J eu abro o meu terminal. No caso de vocês estarem no repl, vocês podem simplesmente apertar o Run. Aqui no VS Code eu tenho que abrir o terminal. Eu vou navegar até a pasta onde eu coloquei o arquivo. No caso aqui é desktop, então CD para entrar na pasta, desktop para entrar na pasta que eu coloquei, no caso é a área de trabalho. E aqui eu vou rodar o comando Python, né, que é o comando para utilizar o interpretador Python, e seguido do nome do arquivo, né? estruturas.py. Então ele printou aqui para mim, olá mundo. CLS eu limpo a tela, Ctrl J. Então vamos lá, eu vou. Acho que a fonte deve estar grande o suficiente, espero que vocês estejam vendo. Então vamos lá. A gente tem em Python alguns tipos de dados. Primeiro são as variáveis, normal, variável, que é igual a 2, pode ser um número, ou eu posso colocar aqui na variável 1, variável 2, aqui pode ser A, por exemplo, ou aloha, ou seja, eu posso ter uma string e um caractere, eu posso ter um número de ponto flutuante, né, 2.0, 2.3, por exemplo, alguma coisa assim, e por aí vai. Eu posso ter alguns tipos de dados diversos. E além disso, eu falei das listas, né? Listas que eu denoto as listas por chaves, não, colchetes, perdão. Ou seja, eu abro e fecho colchetes e eu tenho uma lista aqui. Tá, e tudo bem, eu posso colocar na lista vários números, né? 1, 2, 3. Opa, eu pulei o 2. 1, 2, 3, por aí vai. E eu posso iterar sobre essa lista, é um negócio bem interessante. Agora, a Python tem alguns outros tipos de dados. Eu vou meio que expor eles aqui, né? Vocês podem pesquisar com calma, ler a documentação com calma para depois vocês entenderem. Isso aqui é uma lista. Primeiramente, a gente tem o for, né? O for, eu não lembro se eu falei isso no curso, já faz um tempinho que eu gravei ele, eu não revi para fazer isso, mas eu posso fazer um as for e in. Se eu não me engano, a gente utilizava range, né? E aí eu disse assim, vamos lá, for in range 5, né? Então ele vai me dar 5 elementos, do 0 ao 4, né? E aqui eu posso dar um print e por exemplo, né? Deixa eu ver, isso. Se eu der um Ctrl J aqui, vai abrir o terminal, eu vou subir aqui e rodar. Ele me deu aqui do 0 ao 4, né? Mas vamos supor que eu quero iterar sobre os elementos dessa lista aqui. Então eu posso simplesmente colocar for i in lista. Ou seja, ele vai pegar para mim cada elemento dessa lista e vai iterar. Então, se vocês observarem, ele me retorna 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque são os elementos da lista. Se eu quiser, eu posso ter variáveis distintas, de tipos distintos dentro de uma lista. Ela não precisa ser só numérica, por exemplo, ou só de caracteres. Ela pode ter dados do tipo misto, né? Eu posso colocar uma aloha aqui. Ou então, eu posso referenciar outra variável, por exemplo, variável. Isso aqui é um problema, né? Variável 2, variável 3, por exemplo. Então eu posso ter esses elementos aqui dentro de uma lista também, não tem problema.
Então, se eu rodar de novo, a gente pode ver aqui que ele printa 1, 2, 3, 4, 5, né, que são esses primeiros. Ele printa o valor 2.3, que é o valor da variável 1. Ele printa A, que é o valor da variável 2. Ele printa Aloha, que é o valor da variável 3. Então, vocês observam que eu posso iterar por uma lista, e uma lista não necessariamente precisa ter dados do mesmo tipo, né? Podem ser tipos distintos. E tem algumas coisas interessantes nisso, né? A gente não precisa ficar sempre, como posso dizer, atuando em cima de range, não é? Se eu quiser, eu posso ter, para o pessoal que está fazendo o curso de PO, né, eu posso ter uma classe, né? Imagina que eu tenho uma classe, vamos supor, de ponto. Então eu tenho uma classe aqui de tipo ponto. E aí eu vou definir, vamos supor, o init self x, y. Deixa eu fechar aqui. Então self.x é igual a x e self.y é igual a y, por exemplo. E aí, se eu quiser, eu posso criar pontos distintos. Deixa eu ver aqui. Eu posso criar ponto 1 é igual a ponto. E aí, na hora de criar, vamos supor, eu quero um ponto em x igual a 4, y igual a 6. Por aí vai. Então eu vou criar 3 pontos aqui, né? E aqui eu boto aqui 5 e 7. E aqui esses valores, né? E eu quero todos esses pontos dentro de uma lista. Então eu posso colocar lista de pontos. Só um exemplo. É igual a lista ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. O pessoal de lógica de programação não precisa se preocupar com essa sintaxe, tá bom? Eu só quero demonstrar que a gente pode acessar o valor dos pontos, né? Ou seja, não são simplesmente... A gente não vai simplesmente ter um número aqui, essa variável ela pode ser utilizada de uma forma um pouco mais sofisticada, né? Vamos colocar aqui lista de pontos, vocês já vão entender. Então eu posso colocar aqui ponto, ponto fica estranho, né? Mas vamos lá. Então eu vou printar o x de cada ponto. Então vocês observam aqui que ele me deu 4, 5 e 1. Então observem que eu tenho acesso, quando eu estou iterando por essa lista de pontos, eu estou iterando sobre esses elementos. Se esse elemento for um número, por exemplo, né, eu não faço nada com o número. Vocês observam isso, né? Um número eu posso imprimir ou eu posso utilizar ele para multiplicar. Mas esse elemento sendo algo um pouco mais complexo, por exemplo, como um objeto, eu posso pegar esse objeto e trabalhar em cima dele, inclusive acessando suas propriedades aqui pela mesma sintaxe de ponto aqui. Bem interessante. Vamos fazer um dicionário aqui, que é o outro elemento de estrutura de dados que eu queria mostrar para vocês aqui, tanto para o pessoal, na verdade, principalmente para o pessoal de lógica de programação. Dicionário é igual a... Então a gente abre e fecha chaves. É um pouquinho diferente. É parecido com uma lista, só que a diferença de uma lista para o dicionário é que é o quê? Quando você vai no dicionário, o que é que você espera encontrar? Você espera encontrar uma palavra, né, que é a chave do dicionário, e um valor, que é basicamente a descrição do que é aquela palavra. Isso daqui não muda. Então eu posso ter um dicionário aqui, por exemplo, nome, e aqui eu coloco André. Aí eu posso colocar aqui idade 21, por exemplo, né? Eu tenho que separar por vírgula, óbvio. Então aqui eu posso, deixa eu comentar esse código aqui, eu posso printar dicionário. Então observe a sintaxe que interessante. Eu tenho um dicionário, dentro desse dicionário eu tenho duas chaves, ok? Eu tenho uma chave chamada nome e uma chave chamada idade. Elas são declaradas, digamos assim, com aspas, bacana? Então eu coloco aspas para declarar uma chave do dicionário, 2 pontos e aqui a variável correspondente. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que André tem uma lista, né? Vamos lá. André tem uma lista, e essa lista vai ser essa aqui de cima, por exemplo, né? Então observem,
esse nome lista aqui referencia a minha chave. Essa lista aqui referencia esta variável aqui que eu criei aqui em cima. Da mesma forma que este nome aqui apresenta o valor da minha chave. Eu quero printar o quê? Como é que eu faço para acessar esse valor, né? Eu coloco o nome do dicionário, né? No caso aqui é dicionário, óbvio, eu poderia chamar de qualquer outra coisa. Abro e fecho colchetes e aí eu coloco não mais na notação de lista, né? Onde eu queria, por exemplo, o primeiro elemento da lista, o segundo elemento da lista. Agora eu coloco a chave que eu quero, ou seja, nome, né? Então eu vou salvar aqui. Se eu rodar, vocês observam que ele printa para mim André. Se eu mudar isso aqui para dicionário.lista e rodar, vocês observam que ele vai printar para mim essa mesma lista aqui. Bacana? Por quê? Porque eu passei essa lista como a variável lista aqui de André. Óbvio, se eu botar a lista 2, por exemplo, aqui, vai dar um erro, né? Porque não existe lista 2. E aqui, se eu colocar a lista 2, óbvio, a lista 2 vai ser igual à lista 1, né? De lá de cima. Bacana. Então, dicionários são bem interessantes e são muito utilizados para muitas coisas. Você vai ver bastante em Python. Eu não falei isso no curso de lógica de programação e algoritmos porque, digamos que não é uma estrutura de dados que você vê em várias linguagens de programação. A gente tem estruturas distintas em linguagens distintas. Legal? Uma coisa interessante é que eu posso colocar um dicionário dentro de uma lista. Então vamos supor que essa lista aqui, eu vou colocar ela para cá para baixo. Vamos descer ela aqui. Eu quero que essa lista tenha um dicionário também. Eu posso colocar um dicionário dentro de uma lista, por que não? E aqui, ao invés de eu printar o dicionário, eu vou printar a lista. Então, se eu rodar de novo, perdão, lista não está definida. Aqui na linha 20. Sim, óbvio, né? Eu estou tentando colocar um dicionário com uma lista dentro, sendo que essa lista não existe, né? Deixa eu tirar essa linha daqui. Limpar a tela e vamos rodar de novo. Então vocês observam que eu tenho 1, 2, 3, por aí vai, até a Aloha, e depois eu tenho esse meu dicionário aqui dentro. Então ele abre as chaves aqui e mostra que dentro desse elemento tem o nome, que é André, a idade que é 21 e por aí vai, até fechar o dicionário. Então eu posso colocar dicionário dentro de lista. Eu posso, como vocês viram, eu posso colocar lista dentro de dicionário, dicionário dentro de lista, eu posso colocar um dicionário dentro de outro dicionário. Então eu posso dizer que André tem, não sei, um dicionário. Observa que aqui a gente não vai ter conflito de nome pelo simples fato que esse dicionário está dentro desse. Então, não tem problema, né? Isso daqui é uma variável global, isso daqui é um dicionário dentro dessa variável global. E aqui eu posso ter um dicionário. E aí vamos lá que eu tenho, sei lá, não sei, número 1, 3, por exemplo. Vou colocar uma vírgula, número 2 aqui eu vou colocar 4. Salvar e rodar de novo. Então, vocês observam que agora eu tenho um dicionário com um dicionário dentro que está dentro de uma lista. Então eu posso alinhar as coisas aqui. É bem interessante. E outra coisa interessante que vocês podem estar pensando em será que dá para fazer? Deixa eu comentar essa lista aqui. Bom, tendo eu esse dicionário, eu quero iterar sobre ele com um laço for, da mesma forma que eu itero sobre uma lista, né? Então, ao invés de iterar numa lista, eu quero iterar nesse dicionário. Então, for elemento, né? Vamos lá, elemento em dicionário, print elemento. O que vocês acham que vai acontecer quando eu der esse print elemento, né? Então, eu quero que ele printe cada um dos elementos desse dicionário aqui. O que vai acontecer é o seguinte, às vezes a gente acha que ele vai printar os valores, mas na verdade ele vai printar as chaves. Então você observa que esse dicionário, ele tem um nome, ele tem uma idade e ele tem um dicionário dentro, né? Eu posso aqui chamar de dicionário 2 aqui, só para facilitar nosso entendimento. Então ele tem, se eu rodar de novo a gente vê, ele tem um nome, uma idade e um dicionário 2. Bacana? Legal. Agora, e se eu quiser printar os valores do dicionário, não como eu posso dizer, só as chaves, né? Então eu coloco aqui ponto values e chama essa função. Então ele vai pegar os valores que tem dentro desse dicionário. E aí se eu printar de novo aqui agora, eu vou ver que agora eu tenho os valores, né? Que é André, 21 e
um dicionário aqui, né, contendo 3 e 4, os números 3 e 4. Bacana, mas e se eu quiser as duas coisas, né? Se eu quiser tanto a chave quanto o valor, então eu vou pegar itens, ao invés eu posso colocar case também para pegar só a chave, só que como se a gente não colocar nada, a gente já pega as chaves, né? É meio redundante. E eu posso colocar itens. Então, se eu não me engano, é for chave valor. É que vocês observam que dentro desse in aqui, né, disso aqui, se eu estou retornando mais de uma coisa, a primeira coisa que eu retorno vai ser atribuído ao que está aqui e a segunda coisa vai ser atribuído ao que está aqui. Legal? É bem interessante essa sintaxe do Python para essas coisas. Então eu vou printar chave, vírgula, valor. Deixa eu ver se eu acertei a ordem, né? Às vezes eu confundo, eu acertei. Então, ele primeiro retorna a chave e depois o valor. Vocês observam que tem uma chave chamada nome, cujo valor é André. Uma chave chamada idade, cujo valor é 21. Chave chamada dicionário 2, cujo valor é esse dicionário aqui. Bacana? Então, é basicamente só para mostrar para vocês que existem outras estruturas de dados. Só vou falar de mais uma, que é as tuplas. São as tuplas. Uma tupla é tipo uma lista, né? Tupla é igual a... É tipo uma lista, só que você declara ela com parênteses. Bacana? Então, a lista a gente declara assim. Lista. Cadê? Assim. Opa. Ah, meu teclado acho que mudou o idioma. Foi. A gente declara assim. O dicionário a gente declara assim com chaves. E a tupla a gente declara assim com parênteses. E uma tupla, ela é praticamente a mesma coisa que uma lista. A diferença dela é que ela é imutável. O que significa isso? Eu vou criar ela, por exemplo, se eu criasse uma tupla aqui com esses valores, né? Deixa eu pegar esses valores aqui. Eu vou comentar de novo. Então eu vou pegar uma tupla e vou colocar esses valores. Eu posso criar uma tupla com esses valores? Se eu não me engano, posso, né? Então deixa eu dar um print tupla. Opa. E deixa eu comentar isso aqui. CLS, vamos fazer. Então eu posso criar uma tupla com esses valores. Bacana. A diferença é que, vamos supor, se eu tiver uma lista com esses valores, eu posso colocar aqui lista.append, por exemplo. 4. Né? E eu quero printar a lista aqui. CLS, vamos rodar. O que aconteceu? Eu tinha uma lista, essa lista tinha até esse dicionário aqui, só que o que aconteceu? No final, eu adicionei nessa lista, né? Ou seja, eu adicionei ao final da lista o número 4, o valor 4 aqui. Então ele aparece aqui. Só que em tuplas eu não consigo fazer essas coisas. Em tuplas eu não posso adicionar coisas, eu não posso tirar coisas, eu não posso mudar. Por exemplo, se eu quisesse lista 2, por exemplo, igual a olá, né? Eu quiser printar a lista, o que vai acontecer? Eu mudei aqui, ó, o número 3, né, que estava aqui, para olá. Bacana, só que se eu tentar fazer isso numa tupla, não vai dar certo. Tupla 2 aqui, olá. Se eu tentar rodar, a gente vai ver um erro, né? Porque o objeto do tipo tupla ele não suporta que a gente faça uma atribuição a um item. A gente não pode mudar a tupla, ela é imutável. Isso é interessante em alguns cenários, né? Em algumas, se vocês avançarem na programação, vocês vão ver que algumas coisas aí utilizam tuplas, né? Quando você quer passar, você quer passar um valor que você não quer que, sem querer, né? Tipo, você faz um programa, um programa que vai ser utilizado por outras pessoas, por exemplo, e uma interface, né? Qualquer código assim. E outras pessoas vão utilizar e vão pegar valores desse programa que você fez. Só que você não quer que eles alterem alguns valores. Por exemplo, você pode passar esses valores via tuplas, porque aí você vai ter certeza de que eles não vão fazer algo indevido ou alguma coisa assim. Bacana. É bem interessante vocês saberem que existem esse tipo de coisa. Então, a gente tem listas, a gente tem variáveis, a gente tem listas e a gente tem tuplas. E uma coisa interessante é que eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso printar o item 2 da tupla. Bacana?
Eu só não posso alterar ele, legal? Só para deixar isso bem claro. Então, é isso. Tem também a questão de a programação orientada a objetos. O pessoal de lógica de programação e algoritmos sabem que eu tenho um curso de programação orientada a objetos que, se vocês quiserem, ou se vocês preferirem não fazer o meu curso, mas saibam que existe um negócio chamado orientação a objetos que deixa algumas coisas na vida muito mais fáceis de você resolver. Então, se vocês quiserem, procurem aí como é que vocês podem utilizar a programação orientada a objetos com Python. É muito, muito mais simples do que com algumas outras linguagens. Bacana? Então, para esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse extra. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E até um possível próximo vídeo, né? Tchauzinho.